A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, nos versículos de 1 a 39. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Este versículo é um dos versículos mais importantes para nós cristãos. Quem está em Cristo não tem mais condenação, acusação, dívida. O Senhor Jesus pagou as nossas dívidas, perdoou os nossos pecados. Então não existe, não há condenação, não há juízo, não há julgamento, não há sentença, não há castigo. Nós estamos em Cristo, salvos, libertos, reinando com Cristo nas regiões celestiais, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. As promessas que nós temos em Cristo nos dão essa certeza. O Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita em nós, é o nosso selo, é a nossa garantia, é a nossa promessa de absolvição, de inocência. Éramos culpados, agora somos justificados. Por isso, não existe nenhuma condenação. E nós sabemos que o inimigo, o adversário das nossas almas, ele fica dia e noite, noite e dia, 24 horas nos acusando, procurando algo para nos acusar. Mas o que a palavra está nos dizendo? O que a Bíblia está nos ensinando em Romanos, capítulo 8, verso 1? Que já não existe nenhuma condenação. Não existe. Foi tornado sem efeito. Jesus veio para desfazer as obras das trevas, as obras do diabo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então o inimigo não tem mais o que fazer, ele já está derrotado. O Senhor Jesus cravou o escrito de dívida que era contra nós na cruz. O véu que nos separava, o véu já foi rasgado de alto a baixo. A parede, o muro de inimizade caiu. Nós somos reconciliados. Somos feitos filhos e filhas de Deus. Portanto, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós estudamos Efésios, vocês lembram que a gente trabalhou muito essa expressão, que é uma expressão paulina, né, das cartas de Paulo, o em Cristo. Esse em significa que nós estamos dentro de Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo. Nós temos em Cristo uma nova vida, uma vida eterna. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito Santo, ele nos vivifica. Ele ressuscitou o Senhor Jesus e ele nos ressuscita e nos ressuscitou também e nos ressuscitará também. A obra do Espírito Santo em nós, ela é uma obra eterna.
nós estamos livres, libertos da lei do pecado e da morte, mediante o Espírito Santo. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. O que a gente destaca aqui nesse verso 3? Deus fez. Isso, essa obra redentora, salvífica, perfeita, quem é que fez? Deus fez, enviando o seu Filho. Foi iniciativa de Deus. Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Essa é a iniciativa de Deus, nos procurar, vir em busca daqueles a quem Ele ama. Quando Adão pecou, Deus falou: Adão, onde estás? Foi iniciativa de Deus falar com Adão. Claro que Deus sabia onde Adão estava, perdido. Então, o que Deus fez? Enviou Jesus em semelhança de carne pecaminosa. Quer dizer, ele era humano e ele foi tentado de todas as formas, mas ele não cedeu ao pecado. E por isso ele é digno, legítimo para nos salvar. Por isso ele é o único e suficiente Salvador. E quando Deus fez isso, enviar o seu Filho, ele condenou o pecado na carne. Porque o que acontece? Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. Então, ele venceu a carne, ele venceu a natureza humana e abriu para nós um novo e vivo caminho, o caminho de santificação, que já vimos nos outros capítulos. A certeza de que nós nunca mais seremos escravos do pecado, que nunca mais a lei do pecado e da morte reinará sobre nós, nos dominará. 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei, o próprio Paulo diz, ela é enferma. Então, ela não consegue te curar, te salvar, te libertar, porque ela já é enferma. Ela já está, vamos dizer assim, fadada ao fracasso. Porque a lei não pode nos salvar. Porque se a lei pudesse nos salvar, Jesus não precisava ter sido enviado por Deus. Jesus não precisaria morrer na cruz. Se cada um de nós conseguíssemos cumprir a lei, se nós fôssemos aptos, habilitados para cumprir a lei. Se tu conseguisse sozinho, tu não precisaria de um Salvador. Se dependesse do ser humano, com as suas boas obras, com as suas boas intenções, Jesus não precisaria ter vindo e ter vivido, morrido e ressuscitado. Então, o que acontece? Jesus cumpriu a lei. Ele não aboliu, ele não anulou, ele não tornou sem efeito, ele não revogou a lei. Não, o que ele fez? Ele cumpriu. Ele amou o Pai acima de todas as coisas e amou o próximo como a si mesmo.
ao ponto de morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos da cruz de Cristo, quando sequer conhecíamos a Jesus. Ele morreu por nós. Então ele cumpriu em nós a lei. Cada um que se converte, cada um que se arrepende, tá validando, vamos dizer assim, o sacrifício de Jesus na cruz, cumprindo a lei, porque o Senhor Jesus falou, está consumado. Ele completou, ele fez tudo o que tinha que ser feito, não ficou faltando nada. 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O próprio Senhor Jesus disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a nossa natureza humana, as nossas paixões, desejos, nossas fraquezas é que nos derrubam. As tentações vêm e muitas vezes, porque tu estás na carne, tu cede às tentações. Mas o que está dizendo aqui? Que quem vive, quer dizer, é todo dia. Quem vive no Espírito, quem anda no Espírito, quem obedece ao Espírito, quem é guiado pelo Espírito, vai se inclinar para o Espírito, vai responder de uma forma espiritual. Quem está inclinado para a carne, para o mundo, para a sua própria natureza, para o seu próprio eu, para o seu ego, para a sua vontade, quando a tentação vier, ele vai ceder à carne, ele vai ceder à tentação, ele vai responder de uma forma carnal. Por quê? No 6 ele explica, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Esse também é um grande versículo para nós cristãos. Se tu está em Cristo, se tu tem o Espírito Santo de Deus, tu tem vida e paz. Essa é a nossa finalidade, nosso propósito. É para isso que fomos e somos criados e recriados em Cristo, para vida e paz. Então, se tu não está vivendo em paz, tem alguma coisa errada, porque a carne está te dominando, por isso a morte está na tua vida. Tu está experimentando morte e não vida e paz. A inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, a lei de Deus não caiu, tá? Ela não foi abolida, ela não foi anulada, ela não foi revogada, entenda. Só que a lei, ela é como uma placa, um sinal de trânsito. Tu tem que seguir, tu tem que saber, tu tem que identificar, tu tem que compreender o que é aquela placa, aquele sinal de trânsito está te dizendo. Tu vai viver melhor respeitando as placas e os sinais, a sinalização do trânsito. Tu vai poder ir e vir com mais segurança se tu respeitar a lei, se tu obedecer a lei, se tu pautar a tua vida pela lei de Deus. Então, a carne não quer obedecer, a carne não quer se humilhar. Que carne é essa? Não tem nada a ver com carne de churrasco,
carne aqui, Paulo está falando a natureza humana, a nossa parte física e corruptível. Nosso corpo tem desejos, tem vontades. A carne, ela se inclina para a impureza, para a ira, para, vamos dizer, a satisfação dos seus prazeres, das suas paixões, das suas vontades. A pessoa sem Deus, sem o Espírito Santo, ela é entregue, dominada, controlada pela carne. O que é isso? Pela natureza humana, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias vontades, pelos seus sentimentos, pelo seu temperamento, pelas suas emoções, pelo seu eu, pelo seu ego. A personalidade é mais forte. É o eu que domina. Isso a gente chama de carne. Carne, nós, quem nós somos. Mas a carne, ela é perecível, ela é corruptível, ela envelhece, ela adoece e ela morre. E se tu viver na carne, tu vai caminhar para a morte. Ponto final. Porque é para isso que a carne se inclina. Só para isso. O que vai acontecer com todos nós? Com o nosso corpo físico, material, com tudo? Vai caminhar para a morte. Mas quem nos mantém vivos? O Espírito. E este Espírito, ele vivifica, ele transforma, ele regenera até a carne. Porque aí tu não vai mais ser submetido, por exemplo, à gula. Tu não vai ser submetido à preguiça. Tu não vai ser submetido à inveja, à ira, à impureza, à luxúria, o pecado da prostituição, do adultério, tudo que envolve as questões sexuais. Porque é isso que a carne faz. As obras da carne são essas. O Espírito é vida e paz, é amor, é domínio próprio, é paciência, é mansidão, é fé, é bondade, é benignidade, é alegria. Então, o Espírito, ele produz frutos em nós. E a carne, ela tem as suas próprias obras que levam à morte. Então, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque Deus não quer que a gente morra. Ele quer que a gente viva e viva eternamente. Então, quando tu alimenta o teu espírito, tu tá alimentando a tua vida espiritual, tua vida eterna. Quando tu alimenta a carne, tu dá espaço para a carne, tu tá tendo uma distância, um distanciamento de Deus, uma inimizade contra Deus. Porque Deus não quer que a gente viva na mentira, que a gente viva em nenhum tipo de pecado, na maldade, no roubo, na violência, enfim, nenhum desses pecados permitem que Deus se aproxime, porque Deus é santo. Então, eu entendo essa inimizade como um afastamento, um distanciamento. Então, quanto mais tu alimenta a carne, mais longe tu estás de Deus. Mais tu alimenta a carne, tu é inimigo de Deus. Mais tu alimenta a carne, mais perto da morte tu estás. E é o que a gente tem visto. Pessoas que se entregam a todo tipo de paixão,
de prazer, de desespero, de loucura, por causa de desejos desenfreados da sua própria carne. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que agrada a Deus? Quando a gente anda de mão dada com Ele, quando a gente obedece sua palavra, quando a gente fala aquela frase que o Senhor Jesus falou no Getsêmani: seja feita a tua vontade e não a minha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, se tu tá na carne, a última coisa que tu quer é agradar a Deus. Tu quer agradar a ti mesmo, tu quer agradar a si mesmo, né? Ao teu ego, ao teu eu. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui nós temos vamos dizer assim, um alerta. Paulo está nos dizendo o quê? Que nós não estamos na carne. Por quê? Porque nós estamos no Espírito. Mas ele deixa bem claro, se tu tá no Espírito, o Espírito Santo de Deus habita em ti. E se o Espírito Santo habita em ti, tu vai viver de uma forma digna dessa presença, dessa santa presença. Mas se tu não tem o Espírito de Cristo, então tu não é de Cristo, tu não é de Deus, tu não tem o Espírito Santo de Deus, então tu não é cristão, tu não é salvo, tu não é justificado. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, tu vai santificar a Cristo no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Mas sim, sabemos que o nosso corpo vai morrer. E entendendo a alma como coração, como a mente, né? A gente entende isso também. Temos visto isso. Pessoas que querem ganhar o mundo e perdem a sua alma. 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, nós somos corpo, alma e espírito, e em Cristo nós recebemos a vida e a paz de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sejam irrepreensíveis, sejam santos até a volta do Senhor Jesus. 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Não é porque a gente é um ser humano e a gente está no mundo, né? A gente vive no mundo, que eu tenho que ceder à carne. Não. Tu não é obrigado. Tu foi liberto. Tu não tem mais corrente, tu não tem mais algema, tu não tem nada que te prende, tu é livre. Tu é justificado. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia. Por isso que a gente precisa saber o que a Bíblia diz a meu respeito. Teremos tentações, aflições, tribulações, desafios? Sim. Teremos que mortificar a carne, renunciar, né? Crucificar todos os dias? Sim. Isso que o Senhor Jesus falou. Quem quiser ser meu seguidor, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que eu negue-se a si mesmo? Eu não vou fazer o que eu quero. Eu não vou fazer o que eu gosto. Ou o que a minha carne grita e exige. Não. Não. Eu vou dizer não para minha carne.
Tu não é devedor da carne. Tu já foi liberto, tu já foi limpo, tu já foi purificado, tu já é salvo. Então tu não é obrigado a ceder. Não caia nessa, ai, mas eu sou tão fraquinho. Não, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos te dá força para vencer as tentações. Por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, tu consegue. A gente consegue. Nós vencemos a carne, o mundo, o inimigo. Essa é a promessa de Deus para nós. Vitória, triunfo, mais do que vencedor. 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, o que a gente faz? A gente vive numa disciplina. Paulo disse, eu esmurro a minha carne e a reduzo à servidão. Quer dizer, tu coloca a tua carne no lugar dela. Tu não deixa ela te mandar, ela te dominar. Tu vai responder conforme a carne ou conforme o Espírito? Tu vai escolher conforme a carne ou conforme o Espírito? Teus pensamentos são dominados pela carne ou pelo Espírito? De novo, é a tua natureza que reina? Então, Jesus não reina, porque é o Espírito Santo que habita em nós, e é Ele que é o nosso conselheiro. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso amor. Então, todas as outras coisas estão subordinadas ao Espírito que em nós habita. Agora, não é a carne que domina, não é o pecado que domina, é a lei do Espírito e da vida. Por isso essa expressão, a mortificar os feitos do corpo. Tu precisa dominar teus olhos, tua boca, teus ouvidos, tuas mãos, teus pés, onde tu anda, o que tu tá fazendo, entende? Quando ele fala dos feitos do corpo, tudo, teu pensamento, né, teu cérebro, tua mente, tua alma, teus sentimentos, tudo que eu tenho falado para vocês desde que a gente começou. Tu te rende, tu te entrega, tu te submete, tu te humilha. E o que acontece? O Espírito Santo reina em ti, habita em ti e te faz um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, uma nova pessoa. Tu nasceu de novo, tu tem uma nova vida em Cristo. Por isso que tu tem que mortificar os feitos da carne, os feitos do corpo. Aí tu vai viver. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo que habita em nós que testifica. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos. Nós não éramos nada, éramos inimigos. E somos agora filhos e filhas. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Esse Abba, Pai, significa papai, paizinho, pai querido, pai amado, meu pai. Essa é a tua posição de filha. Essa é a tua posição de filho. Tu tem um pai. E um pai que te ama, que provou de todas as formas que te ama, enviando o seu filho para morrer no teu lugar, para morrer a tua morte, para te dar vida. Então, tu não tem mais medo, tu não é mais escravo
do medo. Tu não vive mais atemorizado, apavorado, assustado, atormentado, condenado, acusado. Não, acabou isso. Porque tu tem um espírito que se chama Espírito Santo e ele te leva, te ensina a santidade. Ele te mostra como que é o padrão celestial, o padrão espiritual. O que tu tem que fazer, quem que tu tem que ser, o que tu tem que pensar, como é que tu tem que falar, como é que tu tem que te portar. O Espírito Santo nos guia, nos ensina, lembra todas as coisas. E quando a gente tropeça, quando a gente se suja, quando a gente perde as forças, quando coisas acontecem, ele nos conforta, nos consola, nos ergue. Ele é o espírito de fortaleza que nos dá condições de seguir em frente, permanecendo firmes, perseverando. Então, não há mais o espírito de escravidão. Nada nem ninguém pode mais nos escravizar. Nós fomos libertos, nós fomos salvos do pecado. O pecado não pode mais nos prender. Nunca mais seremos escravos do pecado, porque recebemos o espírito de adoção. Então, de um lado, tem o espírito de escravidão e do outro, o espírito de adoção. Então, as pessoas que não têm o Senhor Jesus, que não foram salvas, perdoadas, justificadas, elas vivem sob este espírito de escravidão. Elas são escravizadas por drogas, né? Por substâncias, por álcool, pela própria comida, pela vaidade, pelo orgulho, por pecados de toda a natureza. Tem ideias, pensamentos distorcidos, agem de uma forma miserável e infeliz. Por quê? Porque o espírito que domina as pessoas é de escravidão. Elas estão escravizadas a si mesmas, né? Ao pecado, à natureza humana, ao mundo. Elas têm um desejo de serem reconhecidas, de serem aprovadas, elogiadas pelo mundo, quando o que nos importa, nos interessa, é a opinião de Deus, é agradar a Deus, é fazer o que Deus quer que a gente faça, que a gente venha a ser o que Deus quer que a gente seja. E o inimigo nem se fala. Existem pessoas que são escravizadas pelo inimigo. São verdadeiros escravos. Nós fomos adotados. Nos tornamos filhos, filhas do Pai Celestial. Então, o espírito de adoção permite, possibilita que a gente fale: Pai, Abba, Pai, Pai, meu Pai, Paizinho, querido, Pai. Eu não sei como é que tu fala, meu Pai amado. Não sei como é que tu te refere a Deus, mas o Espírito Santo, ele clama: Abba, Pai. Pai. A gente chama Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Altíssimo, de Pai, porque sim, ele é nosso Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso que é tão importante tu confessar o Senhor Jesus, tu orar em nome de Jesus, tu ler a palavra de Deus, tu ter uma vida devocional, espiritual, tu congregar, tu fazer tudo o que um filho de Deus faz, tu buscar todos os dias a face do Pai, porque o Espírito Santo vai confirmar tudo o que tu estiver fazendo na presença de Deus, vai ser confirmado. E o que é isso? Há um espírito de orfandade
pessoas que sofreram com seus pais da terra, seus pais terrenos, e não conseguem muitas vezes se identificar com o Pai Celestial. Então, o Espírito Santo que habita em ti, ele cura essas feridas, ele cura essas dores, ele cura esses traumas, esses bloqueios, essas ausências, essas rejeições, esses abandonos que tu sofreu dos pais terrenos. Porque esse espírito, ele clama, ele pede, ele chama, ele invoca o Pai eterno, o Pai celestial. E ele testifica, te dando paz, te dando vida, de que tu é filho de Deus, de que tu é filha de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Então, ser filho já é uma bênção. Agora, nós, além de filhos, temos uma herança, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. A obra de Cristo nas nossas vidas, ela começa quando a gente se converte, mas ela é desenvolvida na nossa santificação, até que a gente seja glorificado, até aquele dia. Então, a gente vai sofrer? Vai. Não tem como, né? É o sofrimento inerente à vida. Todos sofrem, uns mais, outros menos. Mas com Cristo, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus, a promessa de Jesus, a promessa da palavra para nós. 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tudo que Jesus prometeu para nós, ele está cumprindo e vai cumprir. Por quê? Porque a gente viu na própria vida dele. Tudo que o Pai falou a respeito do Filho se cumpriu, aconteceu. O Filho glorificou a Deus. Então, nós também glorificaremos. Então, o que a gente sofre aqui nesse período de vida, nessa cronologia humana, nessa existência, não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E tudo que a gente faz é para a glória de Deus. É para abençoar. É para evangelizar. É para curar, é para libertar. É para santificar. É para fazer com que um ambiente seja de paz, de vida, de alegria. É para trazer o reino de Deus, é para trazer o céu para a terra. Por isso que a criação aguarda que a gente se revele, que a gente seja cheio do Espírito Santo, que a gente faça a diferença no mundo. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, ela sofre angústia, ela está contida por causa do pecado. A terra produz ervas daninhas por causa do pecado. A gente tem visto o que tem acontecido ao redor do mundo por causa do pecado. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Nós sofremos por causa do pecado? Sim. E a criação, a natureza também. E todos nós, todo o universo, aguarda a glorificação, a glória de Deus. Que, olha o que ele diz, a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Nós somos, vamos dizer assim, o meio, o veículo, o modo pelo qual a criação também será restaurada, abençoada, glorificada, no sentido de que vai refletir a glória perfeita de Deus. O que é isso? Ela está gemendo e suportando angústias. Deus vai restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Isso inclui todas as coisas, inclusive a criação. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A gente sofre por estar no mundo. Quando tu encontra Deus de verdade, quando o Senhor Jesus habita em ti, te salva, te cura, te liberta, te santifica, o Espírito Santo é realmente o teu conselheiro, o teu guia, tu suporta a vida aqui, né? Tu vê que o mundo jaz no maligno, tu vê que a criação está sofrendo, tu vê tudo que está acontecendo, tu não é indiferente a tudo isso. Então, nós igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Assim como o Senhor Jesus, que teve o seu corpo glorificado depois da ressurreição. Mas a ressurreição só veio depois da morte. Então é isso que a gente está vivendo, as mesmas etapas, mas com a fé e o exemplo do Senhor Jesus. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós esperamos que tudo que a Bíblia diz se cumpra. E aí estaremos para sempre com o Pai. 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A vida não é fácil para quem está aqui no mundo. Então, nós temos a ajuda do Espírito Santo. E ele ora por nós. Ele intercede por nós. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, nós vivemos a santificação todos os dias. A luz da aurora que brilha cada dia mais. Cada dia brilha mais um pouco. Então, os santos, quer dizer, nós recebemos essa intercessão do Espírito. É uma honra, é uma glória, é uma bênção, é uma graça saber que o Espírito Santo intercede por nós, para que a gente venha, consiga fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. E aí vem aquele versículo maravilhoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aconteça o que acontecer, em Cristo, em Deus, no Espírito, nós sabemos que tudo vai cooperar para o nosso bem. Nós sabemos que a bondade e a misericórdia de Deus vão nos acompanhar, vão nos seguir todos os dias da nossa vida. Aconteça o que acontecer. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui é o resumo da nossa vida em Cristo. A predestinação para a salvação, ser chamado, né, vocacionado, separado, escolhido.
justificado, quer dizer, nenhuma condenação, e aguardamos a glorificação. Que diremos, pois? Então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se a gente vive aqui na terra, aqui, sofrimentos, angústias, né? Necessidades, privações, tribulações, a gente tem que pensar isso. Se Deus não poupou o seu filho, se ele nos deu Jesus, ele enviou Jesus, vai ter alguma coisa difícil para ele? Vai ter algo que ele vai nos sonegar, nos negar? Não, a não ser que não seja para o nosso bem, a não ser que não seja da vontade dele. E quando tu chega neste lugar de contentamento, de fé, de confiança, de entender que isso aconteceu porque Deus quis, isso não aconteceu porque Deus não quis, porque a minha vida está nas mãos de Deus, porque eu faço planos, mas a última resposta vem de Deus, Ele é que decide. Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, Ele vai nos dar tudo o que a gente precisa, todas as coisas. E o que Ele não nos der é porque não era para nós, não era para o nosso bem. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, a gente começou o capítulo falando, nenhuma condenação há. Então, não tem acusação, ó, porque tu é eleito. Tu é chamado por Deus, escolhido por Deus. E quem é que te justifica? Deus te justifica. A gente já estudou. Tu foi declarado justo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o que Paulo está falando aqui? O Espírito Santo intercede, mas Jesus também intercede. Nós já estamos em Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E Paulo passou por tudo isso que ele está falando aqui, né? Ele viveu tudo isso. E ele tinha propriedade, autoridade para falar. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nem ninguém pode nos arrebatar da mão do bom pastor. Somos filhos, aconteça o que acontecer, continuaremos sendo filhos e filhas. O que a gente aprende hoje com este capítulo 8 de Romanos? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma acusação, nenhuma. Os que têm a mente controlada pela carne acabarão em morte, mas os que são controlados pelo Espírito terão vida eterna e paz. Então, ser controlado, ser guiado, ser conduzido, ser aconselhado pelo Espírito Santo de Deus nos garante vida e paz. O Espírito que em nós habita vivificará o nosso corpo mortal. Nós não somos obrigados a ceder ao pecado. Nós somos justificados, libertos, porque o Espírito Santo habita em nós e ele vivifica o nosso corpo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nada nem ninguém
nem na terra, nem no porvir, nem no céu, nem em lugar nenhum. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.